Hoje vamos falar sobre a bonificação da Itaúsa. Na verdade, você vai usar esta aula sobre bonificação para analisar todas as bonificações que você vir de agora para frente. As ações dentro da sua carteira, em algum momento, podem escolher bonificar você. E você tem que entender o que é isso, o que isto significa, para que serve e se é bom ou ruim. Então, senta de maneira confortável na cadeira, porque bonificação não é um assunto tão simples. É fácil, mas não é tão simples. E eu quero que você saia desse vídeo sabendo direitinho o que é a bonificação, o que acontece com a bonificação, beleza? E aí a gente faz um compromisso. Se você sair daqui sabendo o que é bonificação e tiver aprendido alguma coisa sobre bonificação que você não sabia antes, você se inscreve no canal. Aí se eu não te ajudar, se você não aprender nada e foi só um tempo perdido, aí você dá o dislike. Deixa um comentário, canal ruim demais da conta. E aí pode ir embora, beleza? Para esse nosso estudo a gente vai usar a Itaúsa, que soltou ontem, no dia 15/12, um fato relevante sobre aumento de capital com bonificação das ações, beleza? Quando a gente abrir aqui o documento, você vai entender também o que vai acontecer com você que é acionista da Itaúsa. Então vamos dar uma lida e aí depois a gente vai abrir um balanço patrimonial de uma empresa para você entender direitinho o que é uma bonificação. Desde o princípio, eu já quero que você pense na bonificação como uma maneira de remunerar o acionista. Eu já ensinei para você que tem 5 maneiras de uma ação remunerar o acionista. A primeira e mais conhecida de todas são os dividendos. Depois, JCP. Depois, bonificação, depois recompra de ações e ainda temos a subscrição privada. Todas essas formas é uma maneira de remunerar você, acionista. Posso dizer sim que talvez a bonificação seja a pior delas, mas como é um tipo de remuneração é bom, né? É melhor ter do que não ter. Então vem aqui comigo no fato relevante da Itaúsa. Olha só, a Itaúsa, em observância com a resolução da CVM, reuniu lá o Conselho de Administração e deliberou elevar o capital social da companhia para 83 bilhões de reais, mediante capitalização das reservas de 2,5 bilhões, com emissão de 219 novas ações escriturais, sem valor nominal, ou seja, ela não vai custar nada, né? Sendo 75 milhões de ações ordinárias e 144 milhões de preferenciais, que serão atribuídas gratuitamente aos acionistas. Tá vendo por que você está sendo remunerado? Você vai ganhar açãozinha de graça, a título de bonificação, na proporção de 2 ações novas para cada 100 ação da mesma espécie. O que ele está dizendo aqui, ó? Ele está dizendo que para cada 50 ações de Itaúsa, você vai receber uma açãozinha de Itaúsa. Aqui ele colocou para cada 100 2 novas ações para a gente saber que a bonificação é de 2%, tá? 2 a cada 100. Mas se você tiver 50 ações, você vai receber uma. E ele fala que é da mesma espécie. Ou seja, se você tem 25 ações de Itaúsa 3 e 25 ações de Itaúsa 4, você não será bonificado. Apesar de você ter 50 ações de Itaúsa, essas 50 ações não são da mesma espécie. Então precisa ser 50 ações da mesma espécie. Ou 50 de Itaúsa 3 ou 50 de Itaúsa 4, beleza? A 4 normalmente eles chamam de PN, que é preferencial, e a 3 eles chamam de ON, que é a ordinária. Dito isso, vou entrar aqui inclusive na minha carteira para a gente ver o quantas ações eu receberei de bonificação. Só para você ter como um exemplo, porque eu tenho certeza que vai surgir uma dúvida na sua cabeça. Ó a dúvida que vai surgir na sua cabeça. O Léo tem 2.890. Se a gente multiplica isso aqui por 2%, que é a bonificação, vamos ver quantas ações o Léo vai ganhar. Olha lá, 2.980 vezes 2%, daria 57,8. Pô, tem como eu ganhar 57,8? Não tem como eu receber 57,8 ações de Itaúsa. Eu vou receber o número antes da vírgula. Então eu vou receber 57 ações de Itaúsa. Léo, mas e aquele 0,8? Porque era para ser seu esse 0,8, não era? É para ser meu. Essas bonificações quebradas, depois elas são vendidas e depositadas como remuneração também, tá? Então se você tem, por exemplo, 25 ações de Itaúsa, que é este caso aqui ao lado, você receberia 0,5 Itaúsa. Ah, mas aí como eu não tenho 50, eu vou perder a bonificação? Não, você vai ganhar esse 0,5 só que em dinheirinhos. Você não vai ganhar em ações, beleza? Continuando então com o fato relevante, olha lá. Isso aqui vai cair para quem tem posição acionária no final do dia 18/12, igual a Datacom de dividendos. Então se você dormir com a Itaúsa no dia 18, você vai ter direito a essa bonificação. Por exemplo, eu tô aqui no dia 16. Se eu vender as minhas Itaúsas hoje, eu não vou ganhar essa bonificação. Eu tenho que dormir com ela no dia 18.
Beleza? As novas ações serão creditadas na posição acionária dos acionistas no dia 23. Então, dia 18 é a data com, dia 23 já vai ser adicionadas as novas ações e farão jus quaisquer dividendos de JCP que vierem a ser declarados a partir desta data, dia 23, tá? A bonificação será efetuada sempre em números inteiros, é o que eu tinha acabado de explicar aqui, né? Sempre em números inteiros. E os acionistas que desejarem transferir suas frações de ações que resultem em uma ação da mesma espécie poderão realizá-las no período do dia 26 do 12 até o dia 26 do 1. Após decorrido o período mencionado acima, eventuais sobras decorrentes, ó, eventuais sobras, lembra que esse 08 aqui é sobras, ó, eventuais sobras decorrentes dessas frações serão separadas, agrupadas em números inteiros, serão vendidas em leilões na B3 e o valor líquido da venda será disponibilizado proporcionalmente aos titulares dessas frações, em data sendo informada oportunamente pela companhia, beleza? Então tudinho que eu te expliquei aqui, bem certinho, bem bonitinho. Aí depois ela fala assim, ó, o custo atribuído das ações bonificadas será de 11,37 por ação. Primeiro ele fala, eu sei que isso aqui dá um nozinho na sua cabeça, primeiro ele fala que vai ser gratuito. Primeiro ele fala que vai ser gratuito, né? Gratuito custa 0. Só que aí depois ele fala que vai ser bonificado ao preço de 11,37. Este aqui, ó, é o preço contábil, tá? Preço contábil. E para te explicar isso aqui, a gente precisa ir para um balanço patrimonial de uma empresa. Beleza? Depois que eu te explicar e você entender de uma vez por todas o que é bonificação, aí a gente vai falar se compensa ou não, beleza? Porque agora, pô, não faz sentido você entrar num vídeo de bonificação de uma ação qualquer que seja, pra saber se vale a pena ou não, e você continuar sem saber o que é bonificação. É pra isso que os caras gravam vídeo desse jeito, só te indicando, que ele quer que você fique dependente, pra você voltar no próximo, voltar no próximo, voltar no próximo. Aqui eu vou continuar gravando vídeo sobre bonificação quando surgir novas, mas eu quero que você volte aqui de maneira independente, pra acompanhar, mas se você já sabe o que é. O papel aqui é te ensinar de verdade, tá? Do fundo do coração, vou dar 320% de tudo que eu puder pra te ensinar. 100% meu, 220% de Deus. A única coisa que você tem que fazer é clicar no botão de se inscrever. E, pelo amor de Deus, 30% das pessoas que estão assistindo esse vídeo agora não vai clicar em se inscrever. E não vai conseguir achar outro canal que ensina igual esse aqui não, viu? Sinto muito lhe informar. Então eu vou entrar aqui na própria Itaúsa. Vamos entrar aqui na parte de informações financeiras, central de resultados. E aqui na parte central de resultados a gente vai procurar release de resultados, beleza? Aqui não tem release de resultado, mas tá lá, ó, análise de resultado, tá? Então só baixar aqui do terceiro trimestre de 2025, a gente entra aqui no release, você vai baixar até a página 15. Todos os anexos, DRE, balanço, fluxo de caixa, eles ficam no final do release, porque é tudo tabela, né? Então aqui a gente entra na parte de balanço patrimonial, que é literalmente, esse nome é perfeito, tá? Esse nome é perfeito aqui para este tipo de documento, porque literalmente a gente tá querendo ver qual que é o patrimônio líquido. O patrimônio é o ativo menos o passivo. Então a gente quer saber qual que é o patrimônio líquido aqui no balanço patrimonial. E por que chama balanço? Porque realmente o patrimônio líquido fica balançando. Se o ativo sobe, o patrimônio líquido sobe. Se o passivo desce, o patrimônio líquido sobe. Se o passivo sobe, o patrimônio líquido desce. É o que eu tenho de dinheiro, o que eu tenho de dívida, certo? Então o balanço patrimonial, ele fica realmente balançando o patrimônio líquido. Só para você lembrar para que serve o balanço patrimonial. E aí lembra que aqui no parte do fato relevante, ele falou assim, ó, vamos elevar o capital social mediante a capitalização das reservas. A gente volta aqui, olha que bonito isso aqui, ó. Você já consegue encontrar aqui na parte do patrimônio líquido, você consegue encontrar aqui, ó, capital social e reservas. Opa, reserva. Então eu já tenho tudo que eu preciso aqui para entender. Todas as ferramentas que eu tenho tá aqui. Eu só preciso entender o que é propriamente dito capital social e o que é essas reservas de lucro aqui, beleza? Vamos entender primeiro o que é a reserva de lucro, que é mais fácil você entender? Vou pegar aqui o quadro preto para te explicar. Inclusive, de tempos em tempos eu pergunto para vocês isso aqui, né? Porque o público vai aumentando. Em geral, eu gosto de usar o quadro preto. Você prefere o quadro preto com o risco branco ou você prefere o quadro branco com o risco preto? Eu prefiro o quadro preto com risco branco. Pelo amor de Deus, esse branco aqui dói o olho. Tá doido? Mas deixa aí nos comentários se você gosta mais do quadro branco. Eu não sei qual que é o melhor pra você que tá assistindo. Pra eu que tô escrevendo é melhor o preto, mas pra você que tá assistindo, não sei qual que é o melhor. Então, vamos lá. Vamos entender o que é essa reserva de lucros? Que é bem simples. O próprio nome já diz mais ou menos o que é. Você já consegue presumir, certo? Vamos supor que a Itaúsa, que tem lá os seus braços, inclusive já tem um vídeo explicando sobre Itaúsa aqui, fazendo o estudo do relatório dela, mostrando como que funciona, como que ela ganha dinheiro, como que calcula desconto de holding. Cara, tem curso que não ensina isso não, viu? E aí, vamos supor que a Itaúsa fez R$100 de lucro. Ela tem algumas coisas pra fazer com esse lucro. O que ela tem pra fazer com esse lucro? Ela pode distribuir, ó, primeira coisa que ela pode fazer, ela pode distribuir ou... Destruir não, né? Pelo amor de Deus, destruir lucro? Aí não, distribuir. Ela pode distribuir
E segundo, ela pode pegar esse lucro e guardar. Então vamos lá. Se eu pego aqui no ponto 1, ó, distribuir, agora você já sabe, você não é mais leigo, né? Ela pode distribuir de 5 maneiras. Primeira maneira, dividendos. Segunda maneira, juros sobre capital próprio. Terceira maneira, bonificação, que é justamente o que a gente está estudando, bonificação. Aí depois da bonificação a gente tem recompra de ações e depois a gente tem subscrição privada. Tá? Não vou explicar sobre ela, vamos nos deter aqui na bonificação, que é o que está acontecendo, né? Para bonificar, eu tenho que usar lucro. Este lucro ele pode ir direto para a distribuição através do payout, que a gente consegue ver lá dentro das empresas, ou ela pode guardar esse lucro. Não quero distribuir agora, vou guardar. Não vou investir ele, não vou fazer capex nem nada do tipo. Vou guardar lá na reserva de lucro, vou guardar. Como se fosse um cofre, só para ficar fácil você entender, tá? Só para ficar fácil contabilmente você pensar aí. Pensa na Itaúsa com R$100, R$50 ela pagou dividendos, outros R$50 ela vai guardar. Guardei aqui, ó. Não vou reinvestir ele agora, mas vou guardar ele. E aí, quando ela guarda o lucro, ela tem que guardar em uma reserva. E essa reserva é a famosa reserva de lucro. Então aqui, ela pode anunciar dividendos de até 13 bi, porque ela tem 13 bi em reserva de lucros. Não necessariamente ela vai ter tudo isso dentro do cofre. E aí a gente vai aprofundando esse conhecimento, né? Mas não dá pra fazer tudo aqui no vídeo do YouTube. Não necessariamente ela tem tudo isso aqui no cofre, mas ela pode anunciar dividendo. Contabilmente, ela tem isso aqui no cofre, entende? Contabilmente, ela tem reservas de lucro o suficiente para poder pagar 13 bi de dividendos. Ela falou aqui no relatório que vai pagar 2,5 bi. Ou seja, desses 13, ela vai tirar 2,5 bi de lucro, que era lucro, e vai fazer o quê? Bonificar. Ela podia tirar da reserva de lucro, fazer outras coisas? Poderia, mas ela escolheu bonificar. E a única forma de bonificar é fazendo isso. Eu pegar lucro e transformar ele em capital social. Só que aí tem uma regra contábil, deixa eu apagar tudo aqui, ó. Tem uma regra contábil, é chato, né? Mas tem que aprender. Tem uma regra contábil que diz o seguinte: a empresa ela não pode pegar a reserva de lucro e passar para o capital social. Não pode. Eu quero aumentar o capital social aqui. Eu tenho 13 bi de lucro, eu vou passar para lá e vou ficar com 94 bi de capital social, que é o capital social é a empresa propriamente dita. Quem já abriu um PJ, seja um MEI, seja um Simples Nacional, seja lucro presumido, seja o lucro real, toda vez que você vai abrir uma empresa, o contador vai te perguntar o seguinte: quanto que você vai colocar de dinheiro aqui para você abrir a empresa? R$100, R$200, R$1.000, R$50.000, é o capital social da empresa. É com o dinheiro que a empresa começa. Por exemplo, eu vou abrir uma empresa de vender bombons na rua. Para poder vender o bombom, as trufinhas, eu preciso comprar chocolate, eu preciso comprar o leite condensado, o coco ralado para poder fazer aquela trufa bem clássica de prestígio, né? Para isso eu preciso de dinheiro. Então eu, da pessoa física, mando dinheiro para a pessoa jurídica para iniciar a empresa, que é o capital social. E aí, com o capital social, eu faço as minhas comprinhas, faço lucro. Deste lucro, eu posso guardar na reserva de lucro e voltar para o capital social. Hoje, por exemplo, esse aqui é o capital social da Itaúsa. Cada um de nós que temos uma açãozinha, 10 ações, 100 ações, 1.000 ações, 2.890 ações, que é o meu caso, a gente tem um pedacinho desse capital social. E aí é de interesse dos controladores que suba o capital social, porque aí cada participação vai estar valendo mais. Se a gente tem, por exemplo, 100 ações e R$100 de capital social, cada ação vai ter R$1 de capital social. Se eu subir aqui o capital social de 100 para 200, pô, eu vou conseguir agora cada ação ter R$2, né, de valor aqui do capital social. Só que contabilmente falando, por regrinha, eu não posso subir a reserva de lucro para o capital social dessa forma que eu quero subir, vou subir. Não, eu preciso criar um mecanismo. E esse mecanismo é justamente a bonificação. Porque a bonificação, só para você entender, a ação faz uma subscrição, ela emite novas cotas. Ah, Léo, mas alguém vai comprar? É uma subscrição privada para os acionistas comprarem? É uma subscrição pública para todo mundo comprar? É uma subscrição? Não. É uma subscrição igualzinha à privada, igualzinha à pública, só que ninguém vai comprar. Quem que vai comprar? A própria empresa. Então é uma subscrição para a própria empresa usar a reserva de lucros, comprar as açõezinhas e integrar o capital social. Porque se é a empresa que está comprando, aí agora pode subir para o capital social. Imagina, se eu tô lá na empresa de chocolate, na minha empresa de trufinha, e eu compro agora forminhas para poder fazer mais trufas, isso entra no capital social, por exemplo. Vamos só para maneira didática. Então, se a ação está comprando, ela pode tirar da reserva de lucros, comprar essas ações, só que aí lembra que a reserva de lucros é de todos os acionistas? Então ela até pode subir a reserva de lucro para o capital
capital social, fazendo essa subscrição para a própria empresa, mas ela precisa dividir com todos os acionistas, porque cada acionista tem um pedacinho desse lucro. Eu tenho um pedacinho dessa reserva de lucro aqui. Então, eu preciso receber, caso suba o capital social, um pedacinho do capital social também. E aí, essa subscrição, quem participa é só a empresa. Ela emite, ela mesma compra e ela mesma entrega pra gente de maneira proporcional. E agora você consegue entender, então, o porquê disso aqui ser 11, ó. Ela vai criar uma subscrição, meio que, entre aspas, fictícia, só para ela comprar mesmo. Vai usar 2,5 bi para comprar essas açõezinhas. E aí, ela define o número de ações que ela vai criar, né? Aí ela colocou aqui, ó, vamos criar 219 mil ações. E aí, agora, fica fácil você saber o porquê que é 11,37. Olha lá, se eu criei 219, 876, 202 milhões de ações e eu quero subir 2,5 bilhões da reserva de lucro para o capital social, é só você fazer a conta, ó. 2,5 bi dividido pelo número de ações que serão emitidas é exatamente 11,37. É o preço que contabilmente ela vai pagar. Você vai pagar isso? Não. Quem vai pagar? A própria empresa, com a reserva de lucro. Léo, mas ela não poderia pegar essa reserva de lucro e me distribuir como dividendo? Poderia. Poderia. Seria melhor, Léo? Eu concordo que seria. Mas é melhor que ela faça isso e te bonifique e você aumente sua participação acionária, né? Porque, por exemplo, eu tinha 2.890 mais 2%, vou ficar agora com 2.947. E a própria Itaúsa anunciou que vai continuar pagando o dividendo de 2 centavos lá, aquele intercalar, né? Que ela sempre paga, que todo mundo zoa ela porque ela paga aqueles 2 centavinhos, ela vai continuar pagando. Se a posição acionária aumentou e ela continua pagando mesmo dividendo, significa que os nossos dividendos aumentaram. Porque uma coisa é eu aumentar 2% a base acionária, o número de ações agora vai crescer 2%. E aí eu pego o dividendo e diminuo 2%, que aí fica elas por elas. Eu tenho mais ações, mas paga menos dividendo. Se eu tenho 100 ações, só para ficar didático para você, ó. Se eu tenho 100 ações e aí a Itaúsa paga 0,02 centavos de cada ação, então eu vou receber R$2. Se agora eu tenho 102 ações e ela continua pagando 0,02, pô, então agora eu vou receber R$2,04. Subiu 2% aqui no dividendo. Então os dividendos intercalares da Itaúsa já subiu 2%, tá? Dito isso, e agora que você entendeu o que é a bonificação, é uma forma da empresa de te remunerar. Como que ela te remunera? Subindo a reserva de lucro para o capital social, mas ela tem que usar uma técnica contábil para fazer isso, porque não é permitido só tirar da reserva e colocar lá na parte do capital social. Logo, eu faço uma subscrição fictícia, onde só a empresa pode participar, emito um número X de cotas, vejo quanto de reserva de lucro eu vou querer colocar lá para o capital social, e aí eu traço o preço contábil. E aí isso aqui vai mudar o seu preço médio, tá? Isso aqui vai mudar o seu preço médio. Vamos fazer a conta como se fosse eu, Léo. Olha só, vou abrir um Excel aqui, só para fazer essa conta aqui, porque isso aqui muda seu preço médio e a gente vai entender quando é que vale a pena ou não uma bonificação. Em geral, é a pior maneira de fazer uma remuneração, mas existe um momento em que ela pode ser vantajosa. Por exemplo, o Léo tem 2.890 ações ao preço médio de 9,31, tá? 9,31. Então eu investi aqui na Itaúsa, 9,31, quando na época que eu comprei, né? Eu investi R$26 mil aqui na Itaúsa, beleza? Agora, a gente viu que eu vou ser bonificado em 2% disso aqui, ó. Então, vou ganhar 57 ações, né? Deixa eu até pagar o 0,8 aqui, ó. 57 ações. Quanto que, teoricamente, eu pagaria nessas ações? Quanto que a empresa vai pagar nessas ações? Porque eu vou ter este preço de aquisição. Apesar de eu não pagar para ter elas, a empresa tá pagando por mim. Então, é como se eu estivesse comprando ela a esse preço, que é de 11,37. 11,37. Ou seja, a empresa vai comprar por mim R$648. Léo, significa dizer, então, que se ela não fizesse essa bonificação e se ela tivesse distribuído isso proporcionalmente, eu ia receber R$648 a mais de dividendos da Itaúsa? É isso aí. Só que ao invés de ela te pagar isso através de JCP ou dividendo, ela escolheu te pagar como bonificação. A Itaúsa tem muito esse DNA, né? Então, no total aqui agora, é só a gente fazer a soma, ó. Então, no final, eu paguei quanto no total para ter todas essas ações? R$27 mil. E quantas ações eu tenho? Também é a soma dessas duas, né? Porque antes eu tinha só 2.890, mas agora eu vou ter 2.947. Então, meu novo preço médio vai ser este valor, dividido por este valor, vai ser 9,35. Então, vai subir o meu preço médio de 9,31 para 9,35. E aí, agora eu quero te fazer uma pergunta. É melhor ou pior que o seu preço médio suba? Porque se você pensar de maneira muito primordial, você vai falar assim, eu não gosto que o meu preço médio suba. E você vai achar que é ruim isso aqui. Mas, na verdade, é muito bom que o seu preço médio suba. Imagina, se eu paguei 9,31 em Itaúsa e meu preço médio, contabilmente falando, estivesse em R$15, eu ia achar bom demais. Porque eu sei que eu paguei 9,31. Mas se a empresa me bonificasse e meu
preço médio subisse para R$15, ia ser bom, sabe por quê? Eu poderia vender ela agora a R$12 e não pagar nada de imposto. Olha só, se eu comprei ela a 9 e vender ela agora a 11, se eu vender tudo que eu tenho aqui, que é 34 mil, vou ter que pagar imposto sobre lucro, sobre ganho de capital, na é verdade? Agora, se o meu preço médio, eu sei que eu paguei 9,31, mas pelas bonificações que eu fui recebendo e tal, meu preço médio tá de 15 e o preço da ação tá de 11. Eu vendo e ainda fico com um prejuízo compensável, mesmo sabendo que eu ganhei dinheiro, entende? Então, quando o preço médio sobe pelas bonificações, isso é muito bom, é muito bom. É diferente, por exemplo, se o meu preço médio diminuísse, porque a CEMIG, ela costuma fazer bonificações com um preço muito mais baixo. A última bonificação que ela fez, a cotação estava em R$12, ela fez uma bonificação a 5, valor contábil a 5. Então, imagina se aqui eu colocasse ao invés de 11,37, uma bonificação de 50 centavos. Olha lá, o meu preço médio ia cair de 9,31 para 9,14. E esse preço contábil é só para a organização da empresa mesmo, tá? Ela pode emitir aí a 0,50 centavos se ela quiser. Quer emitir muito, aumentar muito a base acionária. Então é mais a organização da empresa esse valor contábil aqui. Pô, mas nossa, que legal, meu preço médio diminuiu. Eu vou ver uma valorização melhor aqui, ó. Vai estar bonitinho aqui, eu vou estar em vez de 26, 28. Que se dane esses 28%, isso aí não quer dizer nada. Você vai pagar mais imposto quando você for vender, se você vender mais de 20 mil por mês, né? Então é bom que você, sabendo que você pagou barato, que o seu preço médio suba, contabilmente falando. É a única forma da bonificação ser legal. Porque a bonificação é indiferente. Em geral, ela é indiferente. É melhor que tenha do que não ter, mas é indiferente. Se fosse qualquer outro tipo de remuneração, seria melhor do que a bonificação. Então ela é indiferente. Ela só será vantajosa se ela sobe seu preço médio, contabilmente falando. Senão ainda será ruim, que você vai aumentar sua base acionária e diminuir o preço médio. É melhor que aconteça também do que não acontecer. Mas entre as bonificações, aquelas que sobem o preço médio são melhores do que aquelas que descem o seu preço médio. Beleza? Estamos entendidos? Então, no caso aqui da Itaúsa, é uma bonificação ok. É uma bonificação que vai subir o preço médio da maior parte das pessoas. É uma bonificação aí que vai subir 2% da base acionária, mas vai manter os pagamentos. Então, como se subisse aí os pagamentos de dividendos também. É óbvio que a gente preferiria receber dividendo ou JCP. É óbvio. Poderia até ser recompra de ação para diminuir a base acionária. Poderia ser também. Mas a bonificação aqui, no caso, não foi ruim, tá? A bonificação não foi ruim. E aí eu quero te falar uma coisa. A bonificação, ela sempre vai tirar o valor da empresa. Por exemplo, hoje, a Itaúsa estava ali custando R$12, tá? R$12. Como ela vai bonificar 2%, imagina, a base acionária vai subir 12%. Então, todo mundo que comprar depois da bonificação, quando ela compra uma açãozinha, ela tá comprando menos. Imagina o seguinte cenário. Você hoje, vamos supor que só existem 100 ações de Itaúsa hoje. Se você compra uma açãozinha hoje, você está comprando 1% da empresa, certo? 1% da empresa você está comprando. Depois do dia 18, no caso, depois de amanhã, não vai ser mais 102 ações, porque 2% vai ser bonificado, então agora a base acionária vai ser 102 ações. Logo, se você comprar só uma açãozinha, você vai ter 1%? Não, você vai ter menos de 1%. Ó, vamos ver quantos que você vai ter aqui, ó. 1 dividido por 102, você vai ter 0,98. Então percebe que você tem menos ações? Se você tem menos ações, o valor da ação tende a cair. E vai cair exatamente o quanto a ação vai bonificar. Se a bonificação vai ser de 5% da base, normalmente a empresa cai de 5%. Se a bonificação é 2%, normalmente a empresa cai 2%. Por que você acha que a Itaúsa abriu caindo 2% hoje? Olha aqui, ó. Abriu caindo 2% hoje. Por quê? Porque o resultado saiu ontem, a base acionária aumentando 2%, logo a empresa caiu aí 2%. E olha que a Datacom vai ser só dia 18. Pode ser que dia 18 caia de novo. E eu já gravei um vídeo recente de Itaúsa pra vocês, né? Ó, aqui tem 6 dias atrás. Mostrei pra vocês como que vocês calculam NAV de uma holding. É, doideira, doideira. Tem que assistir esse vídeo aqui, ó. 39 minutos, não é pra qualquer um, não. Não é pra mimizento, não. É só pra quem quer aprender mesmo. Porque o cara assistir 40 minutos, mesmo chegar cansado do trabalho, assistir um vídeo de 40 minutos, é só pra quem quer aprender. Eu também canso pra caramba pra gravar um vídeo de 40 minutos, viu? Porque ali sai 40 minutos, mas eu gravei mais ou menos 1h20. 1h e 20. E com essa queda aqui da bonificação, que teoricamente é a mesma coisa de comprar R$12 também, tá? Se não cair mais ali no dia 18, provavelmente essa queda já é antecipando ali do dia 18, talvez dia 18 nem caia mais nada, mas hoje você consegue comprar ela já com desconto da bonificação e receber a bonificação no dia 18, que é a Datacom. Se eu comprar hoje a R$11,79, eu tô pagando mais barato e ainda vou receber, mais barato que R$12, ainda vou receber os 2%. Depois do dia 18, se continuar pagando isso aqui, não vai receber bonificação, então pode ser provável que caia mais um pouquinho, tá? Pode ser provável que caia mais um pouquinho. Então o que eu
vou aproveitar para fazer. Já tava querendo aumentar um pouquinho a exposição em Itaúsa. Ah, Léo, mas você vai subir seu preço médio, não sei o que, tá quase aí com 100% de rentabilidade, né? 26% de valorização, vai subir o preço médio. Esse é outro vídeo que a gente precisa fazer, né? Até eu já tomei café demais hoje, eu não tô com a canequinha aqui. Nem tudo que cai é oportunidade, nem tudo que sobe deixou de ser. Nem tudo que sobe deixou de ser. Por isso você tem que ver lá o outro vídeo de Itaúsa, tá? Então, vou comprando Itaúsa aos poucos, enquanto tá com desconto acima de 22%, 23% eu vou comprando aos poucos. Vou entrar aqui na corretora, vou entrar aqui em compra. Lembrando para vocês que eu tenho um caixa de oportunidade aqui na parte dos ETFs, né? Do LFTB. Então, eu tô fazendo vendinhas seriadas aqui de LFTB. Toda vez que eu quero investir, eu preciso ensinar um negocinho para vocês sobre o LFTB. Eu percebi que o Pedro não sabia. O Pedro que comeu churrasco ontem comigo não sabia. Então, provavelmente tem muita gente que deixa passar esse detalhe de LFTB também. Fica emitindo DARF para pagar. Uma coisa interessante aqui que eu tenho que ensinar para vocês sobre o LFTB, mas vou ensinar no Rumo ao 100K que provavelmente vou gravar amanhã, beleza? Então hoje a gente vai aportar um pouquinho aqui em Itaúsa, vou aumentar um pouquinho aqui minha posição em Itaúsa, vou comprar 2.000 ações e pronto, já foi executado aí a 11,80, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha sido esclarecedor para você sobre bonificações e se for, clica no se inscrever aí, meu amigo. Me ajuda a bater os 1 milhão de inscritos o mais rápido possível aí, tamo junto. Fica com Deus, papai do céu te abençoe, até o próximo vídeo que será excepcional.